Olá meninas, boa noite, tudo bem? Eu sou Ana Paula, membro da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista Renovada do Gradinha, PIBARG, ovelha do pastor Eduardo Pacífico e Valéria Pacífico, faço parte do Ministério de Mulheres. Estou aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa série de estudos, falando sobre este livro maravilhoso. Nós temos sempre indicado para vocês sobre o tema Enraizados. Nós temos falado sobre vários assuntos que têm edificado a vida de cada uma de nós, que tem ministrado para vocês, e acredito que vocês que têm recebido na sua casa, no seu trabalho, eu não sei em que momento você tem visto, esses estudos, mas eu creio que tem sido bênção na sua vida também. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por tudo, Mesmo nesse tempo de pandemia, eu acredito que você, assim como eu, temos muitos motivos para estar agradecendo ao Senhor. Vamos orar nesse momento? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela sua provisão, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelos livramentos que eu creio que o Senhor já deu durante o dia de hoje para muitas das minhas irmãs, para a minha vida. Somos gratos a Ti, Senhor, pela sua infinita misericórdia. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma minha vida nessa hora, onde estarei ministrando, Senhor Deus, para minhas irmãs, assim como o Senhor já ministrou o meu coração. Me usa como instrumento nas Tuas mãos, meu Deus. Me esvazia de mim mesmo nessa hora, que eu não venha falar nada da minha vontade, mas que eu venha falar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, aquilo que o Senhor ministrou, para que eu seja obediente à Tua voz e à Tua vontade. Meu Deus e meu Pai, eu entrego nas Suas mãos agora a vida dessas pessoas que estão ouvindo esse estudo. Toma a mente delas cativa nas Tuas mãos. Toma cada situação, meu Deus e meu Pai, nessa hora onde estão paradas, ó Deus, eu creio, para estar ouvindo da Tua palavra, para estar aprendendo mais da Tua palavra, que elas possam, Espírito Santo, ter as mentes abertas, ter o entendimento aberto, Senhor, que as palavras cheguem de forma clara, Senhor, sem dúvida, sem ruídos, na vida de cada uma delas. Eu oro a Ti, já Te agradecendo, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, nós já falamos sobre intimidades com o Senhor, já falamos também sobre fé. Nós já fizemos uma retrospectiva para vocês que viram os estudos, fizemos uma retrospectiva gostosa de todos os assuntos que nós já falamos aqui, E hoje eu vou falar sobre um assunto que sinceramente foi muito difícil, foi uma loucura, porque esse autor desse livro, ele faz umas pegadinhas com a gente, e a pastora também, que passa esses estudos para cada uma de nós. Parece que ela vê assim a carinha e fala assim, eu acho que esse aqui combina com você, esse daqui com você, e quando chega nas nossas mãos a gente fica assim, meu Deus. E a outra semana que eu dei o estudo, eu falei sobre testes e falei sobre provas, de sermos aprovados, de pequenos testes que aparecem no nosso dia a dia. Depois a pastora veio e falou sobre fé, porque para você superar uma prova, você precisa ter fé. E hoje eu vou falar sobre o tema que diz atolado até o pescoço. E ama isso. Agora vocês me dizem como que você pode estar atolado até o pescoço e estar rindo, plena, adorando a situação. Fala para mim como. É só com a força do Senhor. E é esse tema que nós vamos falar, atolado até o pescoço. Sabe quando você está assim, embaranhado, com um monte de problema, com um monte de coisas para resolver, passando por uma prova que você acha que está vencendo, aí vem outra, e parece que você não consegue sair dessa situação? Sabe quando você tenta de todas as formas com seus braços, na força dos teus braços, quando você fica assim, não aguento mais? É aí que o Senhor vem e começa a trabalhar
e começa a desatolar, porque o autor ele usa essa palavra que eu achei muito interessante, atolada até o pescoço. Mas tudo isso, querido, que está acontecendo na sua vida e que acontece na minha também, que eu não sou diferente de vocês, tudo isso é para crescimento. Tudo isso é permissão do Senhor. Por mais que o inimigo das nossas vidas tenta fazer com que pareça que você está perdida, que não tem solução para o seu problema, ainda assim, o Senhor, ele transforma essa situação toda em algo que vai favorecer a sua vida. Tem um versículo aqui que fala, em Romanos 5, versículo 3 e 5, que diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Lembra que nós falamos de prova, falamos de teste? Então, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo e Ele nos concedeu. Sabe aquela matemática? Você já ouviu falar sobre a matemática de Deus? Que para você ser o maior, você tem que ser o menor. Que é dando que você recebe. Essa é a matemática do Senhor. E aqui nós podemos ver que nós devemos nos gloriarmos por estar passando por uma prova. Quem que faz isso, queridos? É só o nosso Deus. É só Ele que é capaz de te dar uma prova para você passar, crendo que você vai ser aprovado e essa aprovação trazer benefícios para a sua vida. Trazer benefícios como? Ana Paula, não é possível, você está doida. Como que pode uma aprovação, uma luta, um dia difícil me trazer benefício? Traz sim, queridos, traz benefício. E eu vou te dizer como. No capítulo 1 de Tiago, diz assim, versículo 2 até o 4. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro, em nada deficiente. Queridos, é a palavra do Senhor que está dizendo que passar por provações nos traz benefício, nos traz crescimento, nos traz amadurecimento. E o Senhor, Ele nos trata no íntimo e no profundo. Quando o estudo fala sobre ser atolado até o pescoço, eu comecei a imaginar, eu não sei nadar, sabe? Tá, gente? Não sei nadar, tenho pavor de água, amo o mar, gosto de ficar lá sentadinha, olhando aquela maravilha criada pelo Senhor e só vou até as coxinhas, assim, até onde eu sei que eu posso, sabe? Vem uma ondinha, eu vou balançar, vou cair, vou levantar de novo. Mas o Senhor quer nos levar à profundidade, queridos. E isso dá um arrepio, sabe? Assim, pelo menos comigo, o Senhor querendo nos levar a profundidades. Aí eu fico imaginando aquele mar e você caminhar e ficar ali com água até o pescoço. E sabe quando você não tem onde se segurar? Não tem o que fazer? É aí que o Senhor vem e te segura. E por mais que pareça que você hoje está atolado até o pescoço, saiba que o Senhor está do teu lado. Senhor, queridos, nós temos esse privilégio de saber que nós não passamos por provações, não passamos por lutas sozinhos. Não passamos. Esse nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que ainda que estamos passando por dificuldades, Ele está conosco. Eu lembrei também daquela passagem dos discípulos, quando eles vão pescar,
que Jesus está dormindo lá no barco e tem aquela tempestade. E eles começam a falar, meu Deus, mas será que o Senhor não está vendo essa tempestade toda? E como é que o Senhor consegue estar dormindo no barco? Eu imagino aqueles homens ali, né, desesperados, e o Senhor dormindo, queridos. O Senhor Jesus dormindo na proa do barco, fala a palavra do Senhor. E quando com muito desespero, o barco quase virando, o Senhor acorda e somente com uma palavra, Ele manda aquietar o vento, Ele manda aquietar a tempestade. E eu profetizo na sua vida hoje, você que está aí atolado até o pescoço, você que está passando por dificuldade, eu profetizo na tua vida que uma palavra do Senhor, basta ou creia, queridos, que uma palavra do Senhor pode fazer toda essa tempestade parar, toda essa tempestade cessar. Mas saiba que o Senhor está contigo, você não está sozinha, não está. E para isso, querido, nós devemos exercer a fé. Nós devemos exercer a fé sobrenatural que vem do Senhor. Ele nos dá a oportunidade de termos essa fé. Como eu já falei também em outros estudos, nós temos a oportunidade de se aprofundar na palavra do Senhor, de se aprofundar e de se enraizar na palavra do Senhor, para quando vier essas situações, nós estarmos preparados. E eu trouxe um outro exemplo para vocês, que é de Davi. A história de Davi que eu vou falar hoje para vocês, ela está em 1 Samuel 30, o versículo 4. Antes de Davi ser coroado, perto dele ser coroado, ele saiu com seus homens para uma batalha e voltaram muito felizes, confiantes, porque eles tinham vencido essa batalha. Só que quando eles chegaram, queridos, na cidade de Ziclag, que é a cidade onde Davi vivia, a cidade estava totalmente queimada. As mulheres e os filhos daqueles homens tinham sido levados pelos amalequitas. Agora você imagina a mistura de emoção, né, de sentimentos, de aqueles homens alegres por terem vencido uma batalha, e de repente eles chegam ali para comemorar com as suas esposas, com seus filhos, e a cidade estava totalmente destruída. E aqueles homens começaram a cobrar uma posição de Davi, porque Davi praticamente já era o rei. E eles começam a questionar Davi. Aqueles homens que por um instante eram seus companheiros, eles começaram a cobrar de Davi uma posição. Só que Davi, o texto fala que Davi ele ficou profundamente angustiado, pois aqueles homens falavam em apedrejarem. E por causa disso, esse sofrimento e essa aflição que Davi sentiu, ele só tinha duas opções. Ele tinha a opção de deixar o povo matar e esperar o que Deus iria fazer, ou ele tinha a opção de se fortalecer no Senhor. E Davi pediu ao Senhor uma palavra sobre o que fazer. Então vamos lá. Davi saiu para uma batalha, venceu essa batalha, voltou para casa, encontra a cidade devastada, filhos e esposas levados pelos amalequitas. E aí Davi fica ali angustiado, atolado, numa situação onde aparentemente ele não poderia fazer nada. Como está a sua vida hoje? Em que situação você se encontra hoje? Está com alguma dificuldade muito difícil, algum problema que você não consegue resolver, que você não consegue raciocinar, não consegue pensar? Ora ao Senhor, porque Ele vai te dar opções. E Davi tinha duas opções. Ele tinha a opção
de ser morto, apedrejado por aqueles homens que queriam uma posição dele como rei. E Davi poderia orar ao Senhor, porque como eu já falei com vocês lá no outro estudo também, Davi ainda novo, mocinho, ele gerou uma intimidade de adoração, lembra? Que a pastora ainda falou que quando ela está passando roupa, Deus está falando. Quando ela está lavando louça, Deus está falando. Essa intimidade, Davi já tinha com o Senhor. E naquele momento, onde ele viu a cidade toda devastada, ele pensou, ou eu deixo que me matem e acaba tudo e vamos ver o que Deus vai fazer, ou eu tenho a opção de recorrer a esse Deus que pode todas as coisas. E assim Davi fez. Ele recorreu ao Senhor, pediu ao Senhor para lhe dar uma palavra e o Senhor deu. No versículo 8, o Senhor fala assim, ó, persiga-os e certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Queridos, foi muito rápido. Ao mesmo tempo que Davi pensou em ficar ali lamentando a situação, ele buscou o Deus do impossível. E o Senhor respondeu imediatamente, persiga-os e certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Queridos, você está querendo desistir? Você pensou em desistir em algum momento? Durante essa semana? Creia, reaja, olhe para o alto, como a palavra diz que é de onde vem o teu socorro, e peça ao Senhor direção. E aqui fala também que no meio da fraqueza de Davi, ele colocou a fé dele em ação. Ele colocou a fé dele no Deus do impossível. Davi, eu fico imaginando que ele poderia ter reunido aqueles homens de novo, que eu acredito estarem cansados depois de uma batalha, e eles poderiam ir lutar de novo contra os amalequitas. Mas como Deus sabe de todas as coisas, e ele foi muito sábio, e a orientação, a resposta que Davi precisava veio diretamente do Senhor. Vai e persegue que vocês vão alcançar. E eu acredito que Davi reuniu ali os mais novos, né, com mais vigor, aqueles que estavam mais cansados, ele deixou e seguiu em frente, queridos. E ele conseguiu ter forças, e essa situação que quase o destruiu, foi a vez que Davi conseguiu ver, né, a mão do Senhor. E aqui fala assim, ó, essa não foi a única vez em que Davi se deparou com fraquezas na sua vida, não. Tampouco foi o único homem da Bíblia a experimentar o agir de Deus em uma situação de fraqueza. Sabe quando fala assim, é na fraqueza que o Senhor te faz forte? É quando você pensa que você está fraquinho, que você não vai conseguir fazer nada. A sua força vem do Senhor, querido. A sua força vem dele, então clame por ele. Clame ao Senhor e ele vai te responder e vai te direcionar no que você precisa fazer. Sabe quando você entra lá no seu quarto, fecha a porta, tudo quietinho, para você ouvir somente a voz do Senhor, sem ruídos, sem barulhos. Aí você vai ouvir o Senhor falar com você. E aqui também fala que este Deus é o mesmo que nos chama a viver uma vida cristã que seria impossível ser vivida se nós não estivéssemos no Senhor. Você já conseguiu imaginar a sua vida sem a misericórdia do Senhor? É só com Ele que nós conseguimos vencer as batalhas e ter a vitória que é garantida por Ele. Um outro título também que esse livro fala é sobre o Deus que ressuscita os mortos. Porque para quem está atolado até o pescoço, parece o quê? Que nós vamos morrer, né? Mas Deus, ele ressuscita. E lendo esse tema, eu lembrei do Vale de Ossos Secos, que é uma passagem da Bíblia que eu amo. Se você ainda não leu, você pesquisa aí
vales de ossos secos, aonde o Senhor permite Jeremias ver um exército de ossos. E ali o Senhor dá uma palavra e aqueles ossos começam a procurar, sabe, uma perna que está lá no Gradinho e a outra perna que está lá em Niterói e você vê elas caminhando, sabe, procurando o tronco. Eu fico imaginando como é lindo a perfeição do Senhor para encaixar a perna certinha, não é a perna direita de uma, não, queridos, é direitinho. E a palavra diz que aquele exército se levanta. E o Senhor, Ele pode restituir e ressuscitar aquilo que está morto dentro de você. A sua fé está pequena, o Senhor pode ressuscitar. A pastora falou no último estudo dela sobre o grão de mostarda. Vocês lembram? Eu fiquei com o olhinho pequenininho tentando enxergar o pontinho que ela botou lá na mão dela. O grão de mostarda é isso, é tão pequeno. Se a sua fé está assim, o Senhor pode ressuscitá-la hoje. A sua esperança está pequena diante das... O Senhor pode ressuscitar. Então creia e mude a sua postura. Porque, queridos, quando está tudo bem na nossa vida, para que nós vamos orar? Para que vamos jejuar? Está tudo bem? Estão passando por nada, a vida caminhando no seu normal, não é mesmo? A nossa vida espiritual fica tranquila. Mas nós precisamos, querido, levar uma chacoalhada, sabe, do Senhor. Não, olha, tá muito quietinha ali Ana Paula, deixa eu colocar lá uns negocinhos lá para ela movimentar a vida dela, que tá muito calminha, não faço nada, né? Não sou mãe, não sou profissional, não sou ovelha do pastor Eduardo, a igreja que não para, que vive. Então, queridos, nós podemos e devemos receber do Senhor as nossas provações para que possamos ter algo. Então, quando nós temos uma situação diferente, um problema, queridos, nós vamos orar mais sim, nós vamos jejuar mais sim, nós vamos consagrar mais a nossa vida e o melhor de tudo, como eu falei lá, os benefícios, nós vamos ter testemunhos para contar. Nós vamos poder falar, queridos, daquilo que o Senhor fez. Nós vamos poder olhar para trás e falar, eu venci, eu consegui, o Senhor esteve comigo. Então, queridas, tire proveito da situação que você está vivendo hoje. Tenha certeza que você não está sozinho. O Senhor está contigo. E o nosso próximo estudo, você não perca, que vai falar sobre força sobrenatural. Depois de você passar por testes e prova, ter que exercer a sua fé, tá atolada até o pescoço, você ter o privilégio de viver a força sobrenatural do Senhor. Então, minhas queridas, esse é o nosso estudo de hoje. Tire proveito da situação que você está passando hoje. Creia que essa água que está até o seu pescoço, ela pode descer, ela pode diminuir e você contar e testemunhar das maravilhas que o Senhor fez e de repente, com toda certeza, toda convicção, o seu testemunho vai edificar a vida de outras pessoas. Amém, querida? Fique na paz, um beijo e agora aí, ó, faça suas ligações, liga para suas amigas, compartilhe, comentem, divulguem o nosso vídeo e tire proveito. Seja canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Fique na paz. Um beijo.